formos ter, né, uma receita de bolo, qual seria essa? Literalmente, você tentar adaptar essas técnicas e elementos, né, como diversão, para fortalecer e reconectar essas pessoas com o trabalho delas. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer o segundo vídeo da série Elementos da Gamificação e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre diversão, né? Como assim? Vamos entender um pouco mais qual a relação da gamificação com a diversão, né? Primeiro, até gostaria de fazer, né, esse adendo para vocês aqui. A gente, muitas vezes, né, por que deixamos de ser divertidos? Então vamos começar por essa pergunta, né? Por que eu acho interessante ela? Porque muitas vezes a gente, né, fica conversando com outras pessoas, a gente fala, não, criança tem que se divertir mesmo, né, faz bem para ela se desenvolver, para ela crescer. E por que se é tão bom para o ser humano assim, né? Por que a gente para de utilizar ela durante a vida, né? Já pararam para pensar isso daí? A gente, né, ama ver crianças se divertindo, faz bem isso para ela, até pra gente. E por que a gente deixa de utilizar a diversão então no nosso dia a dia? Por que a gente precisa entender um pouco isso, né? Se a gente for parar para pensar na questão dos estudos aqui, sendo bem direto, né? A gente sabe, né, independente de como a gente faz isso por meio de esportes e outras coisas que nos motivam e dão prazer, né, significado realmente de fazer aquilo que a gente faz, seja no trabalho, na escola ou em outros setores das suas vidas, né, vida pessoal mesmo, a gente sabe que existem muitos, né, elementos, por exemplo, como o esporte que eu disse, que causam felicidade e a felicidade libera, ou na verdade a felicidade é gerada das substâncias como dopamina, né, principalmente. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque literalmente se divertir está relacionado com esses elementos que eu acabei de dizer, essas substâncias, como a dopamina que eu disse, entre outras, né, várias. Mas por que eu foco na dopamina? Ela literalmente é responsável por trazer a questão do prazer àquilo que a gente faz. E por que isso é tão importante, principalmente na vida dos adultos? Né? Hoje a gente vê muitos adultos fazendo aquilo que a força, né, realmente, se a gente analisar assim, fazem, mas não gostam de fazer, né, mas são obrigados porque está lá no trabalho, então eles precisam fazer para ganhar seus dinheiros e por aí vai. E por que isso é ruim? Porque ele faz sem motivo, ele faz sem gosto, faz sem razão, logo ele faz de qualquer jeito, né? E mesmo que não faça de qualquer jeito, uma hora isso pesa lá depois para ele nessa vida dele e às vezes ele acaba descontando isso na vida pessoal, que daí geram diversos problemas que a gente já sabe, porque todo mundo compartilha disso, eu tenho certeza, em algum momento da vida a gente já analisou isso, certo? Então, qual o lado lógico de fazer, né, de gerar dopamina no nosso serviço, por exemplo, né? Qual a lógica? Se a gente faz alguma coisa que libera essa dopamina, libera essas energias, substâncias, literalmente a gente começa a fazer aquilo com significado. Ou melhor, a gente vive novamente o significado daquilo que a gente faz. Então, por exemplo, faz de conta que eu trabalho, né, numa empresa e aquela atividade que eu fazia 10 anos atrás com prazer, com vontade, pensando no futuro, hoje já não me satisfaz muito. Então, se eu volto a me divertir nesse ambiente ou até mesmo com as atividades que eu produzo lá dentro, né, essas tarefas diárias das equipes, eu acabo tendo vontade de novo de fazer aquele projeto, automaticamente, né, aquelas atividades, automaticamente eu vou gerando mais vontade, até que eu me sinto realizado por fazer aquilo, né? E porque, então, isso exprime realmente o porquê é tão importante utilizarmos da diversão dentro desses ambientes, né? E aqui a gente tem vários os modos, né? Como a gamificação, por exemplo, que é o âmbito desses vídeos, mas antes explicar a questão da ludicidade, né, que entra junto com esses estudos aí. Acho que vocês já devem ter ouvido falar muito da questão de lúdico, né, algo lúdico, ludicidade. E da onde vem isso? Né, só para a gente reforçar essa ideia. Ludicidade, né, vem do latim do ludus, né, e significa jogo. Por que eu quis criar essa relação? Porque se a gente analisar, então, jogos, porque a gente utiliza muito, né, a ludificação como algo divertido. Então, automaticamente, se a gente utilizar a ideia de que jogo precisa ser divertido, logo a gente precisa jogar, certo? Mas como assim utilizar então jogos nesse ambiente de trabalho? Se a gente levar isso em consideração, a gente entra dentro da gamificação, perfeito? Por isso que a gente cai nesse tópico aqui. E como então acontece a gamificação dentro disso, né? Você literalmente vai começar a jogar dentro da empresa? Não necessariamente, né? Muita gente confunde a questão da gamificação com essa ideia de, então agora a gente vai ficar jogando no trabalho, ficar jogando na escola. Não é bem assim, mas pode ser um processo também de diversão, isso é legal. Mas onde que a gente entra então no lado da gamificação?
Literalmente a gente utiliza, né, um desses elementos, como a diversão dentro da gamificação, para tornar prazeroso de novo algumas atividades. E quais são os modos da gente fazer isso, né? Então, como aplicar isso tudo? Né? Até no artigo, né, que eu postei no LinkedIn, vocês podem acessar depois lá, eu até digo, né, alguns modos, e aqui eu explico melhor para vocês todo esse processo. Como a gente então começa a trabalhar com a diversão dentro desses projetos e afins, né? Literalmente, se a gente pegar qualquer que seja o projeto que você esteja desenvolvendo, né, a atividade e literalmente se é no trabalho ou no meio acadêmico, a gente consegue adaptar todo esse meio, esse contexto que você está fazendo para se tornar divertido. Então, literalmente, eu não vou trazer aqui uma receita do bolo para vocês e falar, se fizer assim vai dar certo. Primeiro, porque nem tudo que é divertido para um é divertido para o outro, né? A gente tem que levar em consideração isso. E segundo, que nem toda atividade precisa da mesma, né, métrica, do mesmo processo para se tornar divertido, né? Então, como que eu consigo entender e elaborar a diversão dentro desse ambiente? Primeiro, analisar o grupo, né, que participa desse processo, como assim, quais são as pessoas envolvidas, o público, a idade delas, e o que eu entendo que para elas é divertido ou que foi divertido lá na infância dessas pessoas, né? Por isso que é legal a gente traçar esse público primeiro. Isso é interessante porque a gente consegue trazer elementos, né, literalmente reconectar essas pessoas com essa infância dela, ou que literalmente é algo que hoje diverte elas, e colocar isso adaptado ao projeto, ao trabalho. Né? Muitas vezes são feitas brincadeiras, ou também outras métricas, como adaptar outras questões, né, outros elementos da gamificação, como missões, para tornar isso divertido, que a pessoa começa a ver aquilo com significado, ela começa a dar risada, ela começa a ter dinâmicas ali dentro, isso causa diversão. Então, literalmente, se formos ter, né, uma receita de bolo, qual seria essa? Literalmente, você tentar adaptar essas técnicas e elementos, né, como diversão, para fortalecer e reconectar essas pessoas com o trabalho delas, né? Então, até fico para um pedido para vocês aí nos comentários o que vocês acham que poderia ser feito na empresa de vocês, onde vocês trabalham, né, ou que vocês lideram hoje, para divertir as pessoas. E a gente pode acabar começando aí um relacionamento interessante para a gente até, né, trocar ideia com outras pessoas que talvez estejam meio perdidas nesse âmbito e talvez não consigam imaginar como divertir esses processos, certo? Então, para o vídeo não se estender muito, vamos colocar isso aí no comentário. Então, peço que vocês participem ativamente desses vídeos, né? E como vocês, então, divertiriam seus colaboradores ou até mesmo sua vida pessoal por meio da gamificação para reconectar a sua vida com o trabalho ou meio acadêmico, beleza? Galera, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que tenha deixado claro alguns pontos, principalmente na importância da diversão, né? O segundo elemento que a gente está trazendo aí da gamificação, para tudo que vocês fazem na vida, né? É interessante a gente continuar trabalhando esses pontos, né? Até muitos estudiosos aí, influencers de hoje em dia, falam sobre questão de criatividade, de diversão. Então, todos esses elementos estão relacionados e a gente sabe que quando a gente trabalha com um ponto de equilíbrio, né, entre todos esses elementos, a gente atinge, por exemplo, a vida plena e o sucesso profissional. Então, por isso que é muito importante, além do dinheiro, também ter a felicidade em todo esse meio. Beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, curte, comenta então aquilo que eu pedi para vocês, interajam aí e a gente se vê no próximo vídeo trazendo outro elemento da gamificação para vocês. Até breve!